Olá, pessoal, amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um estudo do Livro dos Espíritos. É uma alegria muito grande estarmos juntos novamente e que esse estudo possa apaziguar os nossos corações, nos fortalecer e ser um despertar nas nossas escolhas de vida, no nosso dia a dia. Nós fazemos parte da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. O nosso endereço é Rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, bairro Campo Grande, Zona Sul da cidade de São Paulo. Vamos agora, juntos, de mãos dadas em pensamento, vamos para a nossa prece de abertura. Agradecemos a Deus, nosso Pai maior, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para a renovação das nossas forças, para a nossa maior clareza e entendimento. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Guia. Agradecemos toda a espiritualidade que já se encontra aqui, que ela possa nos envolver, que possamos usufruir desta paz, que esse estudo nos traga muita fortaleza e muito entendimento. Pedimos também por todos aqueles que ainda não receberam Jesus em seus corações, por todos aqueles que passam pelas grandes aflições, para que recebam o amparo da espiritualidade. Pedimos a proteção aos idosos e crianças abandonados, o amparo aos enfermos, pedimos pela paz do mundo, pedimos, Senhor, por todos os espíritos sofredores, pelos lares desajustados, pelos nossos desafetos e pedimos também por nós mesmos. E assim vamos rezar pelas intenções de todos aqueles que estão sintonizados e nos ouvindo neste momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, principalmente o mal que ainda habita em nós. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, hoje nós vamos das questões 264 até a questão 266. Estamos no livro 2º, capítulo 6º, Vida Espírita. Hoje nós vamos falar sobre orientação na escolha das provas. Todos nós, antes de reencarnarmos, fazemos as
escolhas das nossas provas, sempre com a orientação da espiritualidade benfeitora. Alguns espíritos não estão amadurecidos suficiente para fazerem essas escolhas. Os espíritos que têm mérito, sim, esses podem escolher, mas sempre com a ajuda da espiritualidade elevada. A motivação das escolhas, das diversas escolhas das provas, é sempre o nosso progresso espiritual, sempre a nossa melhoria. Nós vamos em busca de possibilidades que nos ajudem a sermos um espírito também mais elevado. As provas são de acordo com as necessidades que cada um de nós tem para evoluir. Geralmente nós abraçamos aquelas provas nas quais vamos ter a possibilidade de melhorar ali no nosso ponto mais fraco, né? Então vamos lá para a nossa primeira pergunta, que é a pergunta 264. O que orienta o espírito na escolha das provas? Então Kardec quer saber justamente o que o orienta. Vamos para a resposta. Ele escolhe as que podem servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Uns podem impor-se uma vida de misérias e provações, para tentá-la suportar com coragem. Outros querem experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas, pelo abuso e o mau emprego que se lhes pode dar pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Então, o espírito, quando ele tem o mérito de escolher, ele já tem um certo grau de elevação, de progresso, porque ele percebe a responsabilidade que ele tem de reparar o mal que ele fez com as suas escolhas equivocadas. Então ele já despertou para a necessidade de reajuste, né? Os espíritos que ainda não despertaram para essa necessidade de reajuste, eles ficam ali acomodados, né? Patinando. Aqui nós temos 3 situações apresentadas nessa questão. São a miséria, a riqueza e o vício. São 3 questões, né? A miséria, ela pode nos remeter à revolta. A fortuna, que consideramos a mais perigosa, nos apresenta ali muitos desvios e o espírito pode ficar muito pegado à matéria, às paixões materiais, e aí acabar realmente se extraviando do bom caminho. Para um espírito que não consiga
superar as tentações, né, do luxo, do poder. Então ele pode colocar essa encarnação a perder. E temos também aqueles que terão que lutar contra o vício de toda a ordem, né, gente? É o vício com a dependência química, com as drogas lícitas e ilícitas, e também os vícios que nós temos, né? Como, por exemplo, falar mal do próximo, inventarmos intrigas e por aí vai. E todo tipo de compulsões, comer demais, vícios de toda ordem, enfim. Então, todas essas provas são oportunidades, né, para a gente recomeçar e fazer o nosso aperfeiçoamento, a reparação, né, das nossas escolhas equivocadas que fizemos no passado. Pergunta 265. Se alguns dos espíritos escolhem o contato com o vício como prova, há os que o escolhem por simpatia e pelo desejo de viver num meio mais adequado aos seus gostos ou poderem entregar-se livremente às suas inclinações materiais. A resposta é sim, porque existem espíritos que na sua imperfeição, né, eles vão escolher essas provas, e o Pai maior, Deus assim o permite, para que o aguilhão da dor possa trazer a esses espíritos o arrependimento, e assim eles vão ter que refletir e terão o despertar da consciência finalmente. E a resposta dos espíritos é que sim, mas só entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. Então, mais cedo ou mais tarde, eles compreenderão que a satisfação dessas paixões brutais tem para eles consequências deploráveis, que terão que sofrer durante um tempo que lhe parecerá eterno. Então imaginem o tamanho do sofrimento. Deus poderá deixá-los nesse estado até que eles tenham compreendido suas faltas, pedindo por si mesmos os meios para o meio de resgatá-las em provas proveitosas. Questão 266. Para vós, não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Olha só a pergunta que Allan Kardec faz. Resposta: para vós sim, para o espírito não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão e a sua maneira de pensar é diferente. Então, quando o espírito amadurece, ele está liberto de toda essa ilusão, e para ele é muito natural, né? Se o espírito não estiver preocupado em avançar, aí sim, né? Para ele é mais fácil a escolha dessas provas menos penosas.
digamos assim. E aí Kardec começa um belíssimo comentário nos orientando, né? Claro que as escolhas ficam por conta do livre arbítrio de cada um, né? Mas é sempre bom lembrar que quando nós estamos na erraticidade, a nossa percepção muda radicalmente e aí sentimos a necessidade de progredir. Então vamos para o comentário de Allan Kardec. O homem submetido na terra à influência das ideias carnais só vê nas suas provas o lado penoso. Então é a vitimização, aquela ladainha, né, das reclamações, e aí nós vamos afundando cada vez mais. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem subsistir com os prazeres materiais. Mas na vida espiritual ele compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê, e então que lhe importam alguns sofrimentos passageiros, o espírito pode escolher a prova mais rude e, em consequência, a existência mais penosa, com a esperança de chegar mais depressa a um estado melhor, como o doente que escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para curar mais rapidamente. Então, o espírito deixa para trás, né, os prazeres grosseiros que nos escravizam, né, o apego à matéria, as paixões do mundo, ele se liberta do egoísmo, da vaidade, e ele ali se empenha, se sacrificando para se curar mais rapidamente, evoluir mais rapidamente. Aquele que deseja ligar o seu nome à descoberta de um país desconhecido não escolhe um caminho coberto de flores, pois sabe os perigos que corre, mas sabe também que a glória o espera se for feliz, se obter êxito. Então, aqui é o que Kardec quer dizer, que aquele que se empenha, né, precisa ter coragem, né? Ele vai corajosamente em busca do seu objetivo. A doutrina da liberdade de escolha das nossas existências e das provas que devemos sofrer deixa de parecer extraordinária quando se considera que os espíritos libertos da matéria apreciam as coisas de maneiras diferentes da nossa, ou seja, eles têm uma perspectiva, uma visão que é espiritual, e eles antevêm o fim, e esse fim lhes parece muito mais importante do que os prazeres fugidios do mundo. Depois de cada existência vem o progresso que fizeram e compreende quanto ainda lhes falta em pureza para o atingirem. Eis porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida. Então ele tem a aceitação que muitas vezes
precisamos ter naquelas questões que não temos como mudar a nossa situação. A partir da aceitação, tudo se torna mais fácil, porque aí vamos encarar o problema de frente. E aquilo que não tem solução, pessoal, solucionado está. É preciso ter aceitação nos desígnios de Deus e continuarmos com muita fé, muita esperança e alegria, porque o amparo daquele que tem Jesus no coração nunca falha. Não é a estagnação, não é a acomodação, mas é necessário ter a aceitação daquilo que não podemos mudar. Continuando, não há, pois, motivo para nos admirarmos de que o Espírito não dê preferência à existência mais suave. No seu estado de imperfeição, ele não pode desfrutar a vida sem amarguras, que apenas entrevê. É para atingi-la que procura melhorar-se. Então, ele tem essa visão ampliada de que precisa se melhorar. Continuando, não vemos diariamente exemplos de coisas parecidas? O homem que trabalha uma parte de sua vida sem tréguas, sem descanso, a fim de ajuntar o necessário para o seu bem-estar, não desempenha uma tarefa que se impôs com vistas a um futuro melhor? O militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que não enfrenta menores perigos no interesse da ciência ou de sua própria fortuna, não se submetem a provas voluntárias que devem proporcionar-lhe honra e proveito se as vencerem? Então, aqui na Terra, nós também temos, os nossos desafios de ordem material e também nos sacrificamos para obtermos os melhores resultados, Depois, indo mais para frente, o texto nos fala: a vida humana é assim o decalque da vida espiritual. Então, tal vida, tal desencarne. Nós não viramos santos porque desencarnamos. Nós continuamos no mesmo patamar de evolução. E aí nós continuamos a nos esforçar, E muitas vezes teremos que abraçar provas mais difíceis com vista a um fim mais elevado. Mas aí é porque o espírito já enxerga mais longe, já tem essa visão mais ampla, e para ele a vida do corpo é apenas um incidente fugaz, Então diz aqui: não escolherá uma existência penosa e laboriosa se ela deve conduzir a uma felicidade eterna. Então, o que são 60, 80, 100 anos de vida em comparação com uma felicidade que é eterna, E aqui nós temos a certeza que o resultado é certo,
porque Jesus está ali de braços abertos para receber aqueles que optaram por segui-lo. É um esforço abençoado da nossa parte fazermos a nossa melhor parte. E aí nós temos dois caminhos, que são a nossa reforma íntima, o nosso esforço em melhorarmos, que além de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, a doutrina espírita ainda nos traz que precisamos também nos instruir, porque o nosso estudo é um instrumento a mais e muito precioso na nossa evolução espiritual. O estudo, essa união que estamos aqui nesse momento fazendo de estarmos juntos estudando, é que nos proporciona vários degraus de entendimento para evoluirmos. E isso nos remete ao nosso momento conosco mesmos. Nós estamos num momento de solidão e reflexão, avaliando as nossas atitudes, por onde vai o nosso pensamento, como estamos aqui na Terra, como estamos lidando com as nossas provas. E também temos a nossa contribuição no coletivo, que é a nossa responsabilidade de sermos todos trabalhadores do bem na senda do Senhor. Então, que possamos aceitar esse apelo que Jesus nos faz de segui-lo com perseverança e alegria. Vamos cumprir com as escolhas que fizemos antes de reencarnarmos. Por hoje ficamos por aqui. Agradeço muito a sua atenção e desejo a você e a sua família uma semana abençoada. Um forte abraço e muito obrigada.